Olá pessoal, bom dia, aqui é o Elias, grande ABC Esportes, falando do Ramalhão, que se despediu da primeira fase, jogando contra o Corinthians, no Neoquímica Arena. E claro, o Corinthians era favorito, quando jogou praticamente completo, né? O Corinthians acabou vencendo de virada, 3-1, e classificando-se mais do que nunca para as quartas de finais. O Corinthians foi o time que tinha classificação mais cedo, que seu grupo de fato foi o mais fraco, né? Para vocês terem ideia, os três times do grupo do Corinthians que brigam pela classificação também podem cair, né? Devido ao péssimo regulamento. Santo André já não poderia cair, também não podia classificar, né? Com isso, Santo André acabou ficando com 14 pontos, pessoal. 12 pontos atrás do São Bernardo no grupo D. Palmeiras ficou com 27, São Bernardo com 26 e ambos ainda jogam hoje. Podendo aumentar ainda a diferença a Portuguesa com 7, né? O único time que o Santo André teve mais tranquilidade na tabela, né? Então foi um campeonato xoxo, né? Parecido com a Série D do ano passado. O Santo André não brigou para classificar, faltando, se não me engano, 3 rodadas, já não tinha chance. Então o Santo André tem que ligar o alerta. A expectativa era pior, mas o Santo André não pode ficar jogando o Campeonato Paulista apenas para ficar e chegar na Série D e não fazer nada demais, né? O Corinthians ficou com 22 pontos, né? Por enquanto tem 12 a mais que pegaria o São Bento, que tem 10, mas isso pode mudar, porque esse foi o único jogo da 12ª rodada, o Corinthians e o Santo André. Tá certo? A ficha técnica, pessoal, o Fernando Lázaro mandou o Carlos Miguel, um bom goleiro, excelente reserva do Cássio, o Fagner, depois o Duqueiroz, o Balbuena, Caetano e Fábio Santos, Fausto Vera, Juliano, depois o Ângelo Romero, o Renato Augusto, depois o Paulinho, o Matheus Araújo, depois o Marco, Roger Guedes e Yuri Alberto, e depois o Pedrinho. O Santo André do Matheus Costa, o Carlos Eduardo no gol, Ricardo Luz, Ednei, Matheus Mancini, Claudinho, depois Rodolfo Filemão e Igor, depois Romário, José Hugo, Moisés Ribeiro, depois o Martão e o Dudu Vieira, o Gabriel Talhari, depois o Fernando Viana e o Pablo, depois o Rafael Foster. Santo André abriu o placar com José Hugo, uma boa, rápida estocada, né? Um contra-ataque. Depois do primeiro tempo, o Yuri Alberto ainda empatou o jogo. No segundo tempo, o Paulinho, depois de muito tempo que tem voltado aos poucos, né? Ficou quase um ano parado, virou o jogo. E Yuri Alberto finalizando o placar, fazendo 3-1. Falando do jogo em si, com um ótimo público, como sempre, no Itaquera, 42 mil torcedores para mais, quando isso foi melhor, mas ironicamente o Santana abriu o placar, né? Mas aos 22, o Renato Augusto teve um gol anulado pelo VAR, porque teve uma falta do Fagner do lado esquerdo de campo na hora que ele foi roubar a bola, uma pena, que foi um golaço do Renato Augusto. O Santo André quase não chegava, mas abriu o placar aos 30, quando o Zé Hugo disparou no contra-ataque, ganhou do Balbuena e tocou na saída do Carlos Miguel, né? Jogando no lugar do Cássio, o Cássio ganhou um merecido descanso, né? A torcida não parava de gritar, acreditando no empate, saiu aos 39 com o Yuri Alberto, porque né, ele completou uma bonita virada após passe de linha de fundo do Matheus Araújo, garoto que jogou muito bem. No segundo tempo, quando voltou mais avançado, submeteu o Santo André a uma forte pressão, o gol aos 14 do segundo, pelo lado direito com o Fagner, que fez um levantamento em direção à pequena área, o Yuri Alberto não alcançou, mas o Paulinho entrou rápido, aqueles gol típico do Paulinho, vindo de trás, né? Tocando de chapa para fazer 2-1, ele muito emocionado, tirou a camisa e recebeu o cartão amarelo, né? Ele que é um volante artilheiro, já tem 39 gols com isso pelo Corinthians, né? E tá voltando, uma excelente opção de banco para a equipe do Fernando Lázaro. Santo André esboçou só um pouco, mas levou outro gol rápido aos 18, após tabela de Matheus Araújo com o Fausto Vera, a bola chegou no Yuri Alberto, que fez o giro e bateu forte. Depois disso, o Fernando Lázaro fez algumas trocas para poupar o time visando as quartas. Santo André não reagiu, preocupado mais em evitar outros gols do que em diminuir o placar, né? Tivemos um público de 42.888 pagantes, 43.124 no total, para uma renda de R$ 2.545.458 reais. E é isso, pessoal. Agora o Santo André disputa o troféu Independência, né? Esperando essa rodada final para saber como vai ser o formato e os confrontos, né? Lembrando que esse torneio vai valer uma premiação de dinheiro, mas ele não vale mais vaga para a Copa do Brasil, porque a CBF mudou os critérios, como não temos mais vaga da Copa do Brasil via ranking, será só pelo estadual, com as 5 melhores campanhas. Dificilmente o Santo André ficará com uma das 5 melhores campanhas, porque ao mesmo tempo que o torneio do interior não vale, não vai somar pontos, né? Também não vai valer vaga para nada, né? Então, pressupondo que os grandes vão para a Copa do Brasil via Libertadores, o São Paulo, o Palmeiras e o Corinthians, pelo menos, né? O Santo André, a chance do André jogar a Copa do Brasil é bem remota, né? Porque para a Copa do Brasil, pelo classificação, vai ser a classificação geral. Então os pontos continuarão sendo somados. Bom, na praia o Santo André dificilmente vai
vai conseguir, não vai ser ultrapassada por outros times. Eu estou falando aqui, como esse regulamento nunca é específico, né? Inclusive o regulamento, pessoal, eu li agora, eles não mudaram, ainda está como troféu Independência com 3 vagas, e, né? E outra, uma era para o campeão e as outras 3 pelos 3 melhores da Taça Independência. Coisas de CBF, Federação Paulista. Mas Santander agora mesmo só estreia na Série D no dia 6 de maio em Governador Valadares contra o Democrata. Então quase 2 meses. Bom, teremos alguns jogos da Independência, mas muito mais de um mês para o Santo André se preparar para a Série D. Tá bom, pessoal? Temos Facebook, temos Instagram. Muito obrigado a todos. Temos já 117 inscritos, estamos aumentando. Valeu, pessoal. Abraço a todos. Fui.